Perfeito, então. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem do curso de Licenciatura em Letras do IF Sul de Minas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na nossa aula de hoje e me apresentar. Eu estou com um probleminha na câmera aqui, na próxima aula eu já vou ter resolvido para vocês. E aí eu consigo ligar. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir, mas na próxima eu prometo que tudo estará resolvido. Me apresentar aqui para vocês, pessoal. Eu sou o professor João Francisco. Atualmente eu estou lotado no IF Sul de Minas, no campus da cidade de Passos. Atuo na área de administração, mas também tenho formação em pedagogia. Então, por isso também eu consigo atuar nos cursos de licenciatura. Tenho mestrado na área de política pública, doutorado na área de inovação tecnológica e estou concluindo pós-doutorado na área de economia, que é a área de minha atuação aqui também no Instituto Federal do Sul de Minas. Já trabalhei com a coordenadora de vocês, a professora Lívia, em outras oportunidades, quando ela era coordenadora do curso de pedagogia, antes dela coordenar letras. Então, já conheço, né, o modo de trabalhar dela e dos cursos que ela coordena, e a gente já teve uma experiência bacana de trabalhar em conjunto nas outras oportunidades, e eu tenho certeza que novamente a gente vai repetir essa experiência que foi muito exitosa. Pessoal, eu vou projetar aqui na tela para vocês o nosso plano de ensino para que eu possa fazer uma apresentação e depois a gente vai poder também discutir algumas outras questões e eu vou dar uma introdução da nossa disciplina para que a gente possa já ter alguns conteúdos do dia de hoje. E depois eu abro para que a gente possa conversar um pouco e vocês possam trazer algumas dúvidas, questionamentos, para que a gente possa ter um bate-bola bem tranquilo aí. Não sei se todos já tiveram acesso à nossa sala virtual, né? Creio que já conseguiram acessar, mas fiquem tranquilos que todos esses documentos, inclusive o plano de ensino, ele está lá para que vocês tenham acesso. Então vamos lá, vou passar com vocês aqui para que a gente possa entender como que vai funcionar. Então a gente tem essa disciplina do segundo período, do curso de licenciatura em Letras Português, né? É a disciplina de Psicologia e Desenvolvimento da Aprendizagem, e eu, professor João Francisco, então, sou responsável em ministrar essa disciplina para vocês. Essa disciplina, pessoal, ela iniciou então nessa semana, né? Segunda semana do mês de junho, e nós teremos 6 semanas de conteúdo para que a gente possa aprender, né, juntos na nossa disciplina aí. É uma disciplina que tem uma ementa que dialoga com algumas questões da psicologia, trazendo algumas aplicações da psicologia para o campo da educação. Então a gente vai discutir a questão do estudo da psicologia com ênfase na educação, a questão de método científico e de senso comum, a gente vai caracterizar os sistemas teóricos da psicologia, verificar as questões de desenvolvimento, da aprendizagem, da prática pedagógica. Nós vamos discutir também contribuição do desenvolvimento da aprendizagem para a prática pedagógica. E, por fim, nós vamos caracterizar os processos de ensino e de aprendizagem dentro dessa questão de estudar, né, psicologia numa perspectiva que ajude vocês, futuros professores, a compreender os processos de aprendizagem, né, que ocorrem aí em todos os níveis de ensino. Então é uma disciplina interessante do ponto de vista teórico e que a gente consegue enxergar inúmeras aplicações dessa disciplina no nosso dia a dia enquanto professores, né, enquanto docentes. Então eu acho muito interessante essa abordagem e tenho certeza que quando vocês concluírem essa disciplina comigo, vocês vão estar aptos a compreender as principais teorias que a psicologia traz para essa discussão. Thaís, por gentileza, pode falar.
Oi, Thaís, você levantou a mão? Desculpa, boa noite. Eu sem querer apertei o botão aqui. Perfeito. Vou continuar então. Boa noite. Pessoal, dentro desse contexto então que eu estava falando para vocês, eu trago, né, dentro do nosso material didático, os slides que eu uso nessas aulas que eu vou ter com vocês semanalmente. Então, os slides já vão estar lá disponíveis para que vocês possam ler, entender, enfim, quem gosta de imprimir, né, tem aluno que imprime, anota na hora de estudar, enfim, fiquem à vontade. Então, esses slides vão estar lá disponíveis para vocês. As videoaulas também, eu vou gravar todas, então vou deixar disponível, né, para quem quiser reassistir ou para quem porventura perder por algum motivo, vocês vão ter essas videoaulas lá disponibilizadas. Eu também deixo alguns materiais complementares, que são livros, artigos em PDF, alguns documentos para que vocês possam realizar a leitura, aqueles que têm vontade de aprofundar no conteúdo, e deixo também alguns vídeos de reflexão. Geralmente são vídeos curtos, para que a gente possa assistir e refletir enquanto práticas de ensino, práticas de docência, enquanto profissionais da educação, e são vídeos que dialogam com a disciplina, mas muitas das vezes também ampliam a discussão para que a gente possa ter outros olhares sobre o ser professor, sobre o desenvolvimento pedagógico, sobre o ensino. Então eu gosto de trazer esse material complementar para que vocês também assistam e façam essa reflexão sobre ensino, educação, aprendizado, que eu acho extremamente importante para a formação do professor. De maneira geral, vocês sabem, né, já estão acostumados que nós temos tutores, então os tutores eles vão fazer o processo de mediar a questão de dúvidas, fóruns, né, webconferências, os tutores também entram em contato com o professor quando é necessário, então, usem e abusem dessa ferramenta, usem e abusem dos tutores, entrem em contato sempre, perguntem, questionem, porque isso é extremamente importante. Com relação às minhas avaliações, eu deixo algumas questões de múltipla escolha, outras questões discursivas, para que vocês possam, né, discorrer, escrever, responder, né, fazendo já dentro daquele padrão do curso. Então a gente tem atividade diversificada no AVA, né, questionários, vocês fazem também uma autoavaliação, que vocês já estão acostumados, a atividade presencial ou equivalente, né, no valor de 55 pontos. Então, creio que nós não tenhamos problemas quanto a isso, porque é o padrão do nosso curso de licenciatura aqui do IF Sul de Minas. As referências, nós temos as referências básicas e as complementares. Deixei algumas lá para vocês também, caso queiram ter acesso e verificar esses arquivos em PDF. E eu acho legal também que a gente possa ter contato direto com a referência para que a gente possa sempre ler, aprofundar, discutir, anotar, né? Isso é extremamente importante. E no mais, é isso que eu queria trazer para vocês com relação ao plano de ensino que a gente tem aqui dentro do nosso curso. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação ao plano de ensino? Tudo tranquilo? Vocês querem questionar alguma coisa? É, sem dúvidas? Vocês já estão acostumados, né, mais ou menos com esse padrão, né? Sim, sim, tá tranquilo. Beleza, então. É, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida com relação ao plano de ensino, eu vou passar então para outras discussões aí para que a gente possa avançar. Combinado? Beleza, então. Gente, não hesitem, tá? Não deixem de perguntar, de questionar, de entrar em contato com o tutor, porque é muito importante que vocês tenham, né, essa interação, tanto com o tutor quanto com a gente, para que a gente possa sempre ter uma boa relação do processo de ensino, de aprendizagem. Então é importante que vocês façam, né, essas tarefas mesmo de entrar em contato, de participar, enfim, de estudar.
Estou tentando abrir aqui os slides e já. Só um minutinho, gente. Vou projetar para vocês aqui. Lembrando que esses slides que eu vou utilizar hoje, eles já estão disponíveis para vocês na nossa sala de aula virtual, como de praxe. Deixa eu ver se eu consigo projetar ele aqui para ficar uma visualização melhor. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá, né? Beleza, então. Pessoal, vamos lá, então. A gente tem uma primeira discussão para começar o nosso debate na aula de hoje, extremamente interessante, que é a questão da ciência versus, né, o senso comum. Vocês vão discutir também essas questões dentro de outras disciplinas, porque faz parte da formação do profissional de ensino superior ter essa compreensão dessa dicotomia entre senso comum e método científico, né? A gente tem também as questões discutidas na disciplina de metodologia científica, entre outras, né, que vão contribuir também para a formação de vocês. Aqui nessa primeira aula, de modo específico, a gente vai trazer uma discussão extremamente interessante sobre a diferença entre ciência e senso comum. O senso comum ele é parte das nossas vidas, né? Afinal de contas, nós nos deparamos a todo momento com conhecimentos que são construídos a partir do senso comum, com dados, com falácias, com impressões que o senso comum traz para o nosso cotidiano. E aí a gente sabe que nós temos algumas frases, alguns bordões, né, ditados que estão permeando a nossa vida e sociedade. Um deles é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tenho certeza que vocês já ouviram isso alguma vez na vida. E a partir disso eu trouxe aqui, dentro dessa lógica, né, uma mudança. Né? Eu coloquei ali, de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, porque a gente sabe que existe essa questão da gente ter essa existência do psicólogo, vamos dizer assim, do senso comum, de você ouvir, de você tentar entender, de você tentar compreender as relações humanas, o sentimento humano, o ser humano enquanto ser de fato, que pensa, que dialoga, que conversa. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem dois tipos de psicologia. A gente tem a psicologia do senso comum versus a psicologia científica. E aí, de maneira geral, dentro dessa disciplina e das outras que vocês vão enfrentar e estudar no decorrer do curso, a gente vai esquecer da psicologia do senso comum. Nós vamos abordar, então, dentro da nossa discussão, a psicologia científica. A psicologia científica, então, ela vai ser o alvo do nosso estudo nessa disciplina. E aí, para entender como que a psicologia científica ela é discutida, ela é abordada, a gente precisa perceber como fazer ciência. Né? E ciência é algo que está sendo sempre discutido. Embora o conceito de ciência e os métodos científicos sejam coisas extremamente novas do ponto de vista do desenvolvimento humano, nós cada vez mais estamos discutindo a ciência, porque a ciência, pelo menos eu percebo que ela vem nos últimos anos tendo um processo de popularização. Principalmente a gente olha e a gente tem cada vez mais canais no YouTube, né, que vão abordar ciência, divulgação científica, podcasts, entre outras ferramentas. E principalmente que a gente está saindo de um período pós-pandemia, né? E o período pós-pandemia mostra para a gente o quanto a ciência é necessária, né, para as nossas vidas. Porque se não fosse ela, a gente não tinha conseguido vencer todo esse período, todas as outras pandemias que foram ocorrendo aí com o decorrer dos anos, e cada vez mais a ciência dando resposta, não só para a questão pandêmica, mas também para todos os outros problemas, né, que a gente enfrenta no dia a dia. Então a ciência está tentando dar respostas para a cura das doenças, para a gestão de organizações de empresas mais rentáveis,
para a criação de métodos de ensino mais eficazes, para um desenvolvimento de uma medicina que amplia a qualidade e a expectativa de vida dos seres humanos, para que a gente tenha uma engenharia, por exemplo, que consiga fazer cada vez mais materiais duráveis e com menor custo. Então a gente tem inúmeros exemplos aí de como que a ciência está sendo desenvolvida nos últimos anos. E aí, gente, eu coloquei uma outra pergunta que nos ajuda a refletir muito, que é como fazer ciência. Bom, fazer ciência, nós aprendemos no decorrer dos anos que nós precisamos de método, ou seja, de metodologia. A gente tem que ter um passo a passo, a gente tem que ter uma maneira de abordar, de construir a ciência. A gente não faz ciência de qualquer jeito, não é simplesmente sem nenhuma regra, sem nenhum método, sem nenhum passo a passo. E a ciência ela vai surgir da observação da realidade e da necessidade de entender essa realidade, de descrever essa realidade, de resolver os problemas que essa realidade impõe para a gente. E a partir disso o ser humano então ele começa a refletir, raciocinar, construir o seu pensamento ao redor do pensamento científico, né? E aí muito legal que eu trouxe para vocês aqui nessa lâmina aquela ideia de que o conhecimento acumulado no cotidiano a gente pode chamar então do conhecimento do senso comum. E o senso comum ele é criado com hábito, com tradição, com passar de vô para o pai, do pai para o filho, né, que é aquele conhecimento que passa de geração em geração. E isso é muito legal também. A gente não pode desprezar, né, a existência do senso comum. Mas, de maneira geral, como nós estamos aqui discutindo uma construção científica, e vocês estão fazendo um curso superior, e o objetivo do curso superior é criar em vocês a capacidade crítica de raciocinar e propor soluções para os problemas que a sociedade traz, é fundamental que vocês, então, façam essa discussão com base científica. Então, a gente, dentro dessa lógica de formação de ciência, a gente vai ignorar o senso comum e pensar na construção de métodos para fazer ciência. Ficou claro até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode falar, Thaís. Ah, não, eu estou tentando dar o joinha. Não, beleza. Perfeito. E aí, dentro dessa questão que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe aqui uma definição do que é ciência, né? Óbvio que existem várias definições, diferentes autores que discutem essa questão, né, com diferentes aspectos. Nós temos autores das ciências exatas que vão definir ciências, das ciências humanas, das ciências interdisciplinares, enfim, temos diferentes visões para definir ciência. Mas, de maneira geral, nós podemos entender que ciência é um conjunto de conhecimento sobre fatos, sobre aspectos da realidade, né, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Então, ciência é a formação de um conjunto de conhecimento sobre determinado assunto, objeto de estudo, realidade. E para isso a gente tem que construir ao redor da ciência uma linguagem precisa e rigorosa. E aí entra a segunda bolinha aí desse slide, que é muito interessante. Ó. Os conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada. O que isso quer dizer? Que nós temos que ter uma metodologia de pesquisa. Né? Imagine, por exemplo, o teste de vacinas contra a poliomielite, né, a famosa paralisia infantil. Você vai simplesmente criar uma vacina e sair dando a vacina no povo, sem testar, sem ter testes estatísticos para verificar se aquela vacina tem eficácia? Claro que não, você precisa de método. Então, o método é extremamente necessário para que a gente consiga validar o conhecimento a partir da ciência. E aí, gente, nós temos inúmeros objetos de pesquisa, né? Nós podemos estudar um objeto de pesquisa, por exemplo, por diferentes ramos. Vamos supor que vocês têm um aluno com dificuldade de aprendizagem. Você pode estudar aquilo lá olhando com o viés de um professor licenciado. Você pode olhar aquilo lá com o viés de um pedagogo. Você pode olhar aquilo lá com o viés do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta ocupacional. Então percebo que um objeto de pesquisa ele pode ser investigado e estudado por diferentes ramos da ciência. E aí entra ciências exatas, humanas, biológicas, saúde, sociais aplicadas, entre outras, né, que nós temos aí.
E aí, então, trazendo para a psicologia, né, que é o foco dessa disciplina específica, a gente pode perguntar, né, ou trazer à tona, que a psicologia, então, ela é parte das ciências humanas, né, então ela vem das ciências humanas, ela vai estudar o homem a partir de visão comportamentalista, ou seja, estudar o homem a partir da visão do comportamento humano, mas também a psicologia trabalha a questão psicanalista, né, que é o que a gente chama de inconsciente, ou outros autores vão trazer, que é o que eles chamam de personalidade. A psicologia, gente, é uma ciência recente, é um campo do conhecimento que surge no final do século XIX, e a gente percebe, então, que é uma ciência que está sendo ainda estruturada, estudada, né, discutida, obviamente, como todas as outras, que tem avançado nos últimos anos, tentando responder cada vez mais aos problemas que a sociedade apresenta. Então, de maneira geral, deu para entender o que é psicologia. E aí eu deixei como recomendação para vocês a leitura das páginas de 1 a 30 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Quem quiser, esse livro está lá disponível na sala de aula virtual. Dentro dessa lógica, então, gente, o estudo da psicologia, né, antes dela ser ciência, de maneira geral, antes da gente definir, né, o que era psicologia, a gente já tentava entender o comportamento humano. Afinal de contas, o comportamento humano ele é alvo de inúmeras questões que né, que deixam a gente inquieto, de fato, que faz com que a gente busque entender o que é o comportamento humano, como ele funciona, por que ele é variável, quais são as variáveis que influenciam na mudança do comportamento humano. E aí tudo isso perpassou pelas sociedades gregas e romanas. Então percebo que há muito tempo a gente tenta entender o comportamento humano, tenta fazer teorias para entender toda essa questão e deixar com que a gente consiga responder os nossos questionamentos. E aí um dos autores que eu trago para vocês é o René Descartes. Ele propôs a separação entre a mente e a alma, no caso dele, alma e espírito, né? E corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante. Então percebo que ele já estava tentando ali fazer uma separação para poder entender o que a gente chama de comportamento humano. E esse dualismo dele entre mente e corpo tornou possível, né, o estudo do corpo humano morto, possibilitando o avanço da anatomia e da fisiologia. Então percebo que quando Descartes faz essa divisão, a sociedade passa então a entender que existia uma alma e um corpo. E aí, quando morre, né, esse ser humano, surge então a necessidade de estudar a anatomia e a fisiologia. Então, veja que interessante essa questão. E aí, então, a psicologia surgindo como a ciência, né? Vocês sabem muito bem que nós tivemos a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial mudou a nossa sociedade de inúmeras maneiras, né? A gente criou métodos de produção, principalmente produção em massa, né? A gente tem o Fordismo, o toyotismo, entre outros métodos que vão trazer a produção em massa e faz também a consolidação do sistema capitalista de produção. Diante disso, o sistema capitalista ele apresenta inúmeros problemas de ordem econômica, social, ambiental, e vai alterar também o comportamento humano. E aí, esse processo de industrialização a partir da Revolução Industrial ele faz com que a ciência seja forçada a dar resposta aos problemas, não só do capitalismo, mas também do homem. E aí o conhecimento, então, ele é separado da fé. A gente passa a ter a fé de um lado e a ciência e a criação de conhecimento do outro. E aí, gente, para poder conhecer o pensamento humano, a gente precisava conhecer o cérebro de uma maneira anatômica. E aí a psicologia enquanto ciência vai surgir, então, na Europa, na Alemanha, no final do século XIX, e nos Estados Unidos, a psicologia cresceu e se desenvolveu com as abordagens funcionalismo, estruturalismo e associanismo. Correto, gente? Tranquilo até aqui? Dito isso, vamos entender então essas três divisões. Funcionalismo, gente, é uma sistematização da psicologia que vem dos Estados Unidos, tá? E ela busca responder duas perguntinhas: o que fazem os homens e por que o fazem? Então ela busca entender o que o ser humano faz enquanto ele existe e por que ele faz aquilo que ele escolheu fazer. Então percebo que é uma reflexão de fato para entender o comportamento humano a partir da visão do funcionalismo. E aí essa abordagem ela elege a consciência como centro das preocupações e busca a compreensão do funcionamento da consciência, na medida que o homem utiliza essa consciência
para adaptar-se ao meio no qual ele está inserido. Uma outra corrente que a gente tem é a corrente do estruturalismo, que é uma corrente que também se preocupa com a consciência, mas estuda os aspectos estruturais do ser humano. Essa corrente vai entender que os estados elementares da consciência são estruturas do sistema nervoso central. Então percebo que é uma corrente ligada diretamente à questão da anatomia e que vai buscar entender que a consciência está ligada diretamente à questão fisiológica do ser humano. Por fim, a gente tem o associacionismo, que é a primeira teoria de aprendizagem da psicologia. Esse termo ele vem da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das mais simples às mais complexas. Então, por exemplo, para aprender o conteúdo complexo, a pessoa precisa primeiro aprender as ideias mais simples que estariam associadas àquele conteúdo. Geralmente a gente usa isso muito na educação, né, gente? Pensando do ponto de vista, por exemplo, de educação matemática. Você não aprende a equação do segundo grau antes de aprender a equação do primeiro grau, concorda? Então a gente usa, né, de praxe aprender primeiro aquilo que é mais simples para depois que a gente tenha a capacidade de aprender algo que seja mais complexo. E aí a gente pode elencar aqui as principais teorias da psicologia no século XX. O behaviorismo, que é o estudo do comportamento, surgiu nos Estados Unidos e possui aplicações práticas. Uma outra questão é a Gestalt, que é uma abordagem que surgiu na Europa. Ela traz a fragmentação das ações e dos processos humanos, é uma corrente teórica mais ligada à filosofia, praticamente. E, por fim, a psicanálise, que nasce com Freud na Áustria, né, e recupera para a psicologia a importância da efetividade e vai postular o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Então percebo que são três abordagens diferentes, duas europeias e uma dos Estados Unidos, que são as principais teorias que são discutidas no século XX, para que a gente possa entender essa questão. E aqui eu trago para vocês algumas das referências que foram discutidas no dia de hoje. Fazendo uma leitura aqui dos comentários de vocês, é exatamente isso, né? O Descartes faz uma análise de quem tem alma, mostrando a análise da consciência, e o Freud também vai usar uma base disso para o desenvolvimento humano, para compreender o psicológico, né? Tem a questão do penso, né, logo existo, entre outras questões nesse sentido. Ficou claro para vocês, gente? Pode falar, quem levantou a mão. Quem levantou a mão? Acho que levantaram sem querer. É, alguma dúvida? Tranquilo? Sossegado? Vamos Pode. descobrir no caminho, né? Claro. Vamos, por enquanto tá tranquilo. Beleza, gente. Nós estamos à disposição. E é isso. Eu posso encerrar aqui hoje. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês entrem em contato. Pode ser? Essa questão que você colocou aí na análise infantil, questão do convívio familiar, da formação do indivíduo, né? Enquanto ser humano, e quanto essa formação vai afetar diretamente a questão da aprendizagem desse indivíduo. Pode falar, você que levantou a mão. Meu microfone tá ruim, então eu tô mandando mensagem de texto. Perfeito, perfeito. É que, no caso, você apresentou Descartes e apresentou Freud, Descartes, né, o primeiro pensador em relação dessa análise psicológica, acho que às vezes eu já ouvi isso no livro falando que ele praticamente é um dos pais, né, da psicologia, né? Isso, E exatamente. ele traz as três abordagens que você colocou, né? E os outros foram só, como fala, foi só ramificando, né, as teorias, né?
E igual a gente está agora na linguística, a linguística tem a ver com essa área da psicologia. No caso, nas suas aulas, você vai acabar abordando isso também, né? Com certeza, a gente vai fazer essa abordagem, sim, para poder incluir essa discussão nas Porque, teorias, né, que a gente aborda aqui. então, aí você vai abordar as três teorias, né? No caso, a parte filosófica, né? E a parte esqueci o nome da palavra. Neurológica, né? Sim, sim, a gente vai discutir. Ah, não. Só para me entender um pouquinho de indicação. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma questão, gente? Pessoal, só para lembrar vocês, a próxima aula semana que vem, terça-feira, dia 18, ela vai ser disponibilizada gravada, tá? Não vou dar ela síncrona, não. Vou dar ela assíncrona. Aí eu subo para a plataforma lá. Gente, acho que é isso então. Agradeço a todos. Essa semana não tem atividade, tá? Só dá uma olhadinha lá no AVA que tá tudo lá certinho. Sigo à disposição, desejo boa noite a todos e até a próxima.